Irmãos, toda vez que eu volto de férias, eu volto com palavras novas. Hoje eu não volto com palavra nova. No início de abril, eu vou começar 2 séries novas. Uma série domingo pela manhã, Mestres aos seus próprios olhos. E na quarta-feira, Fé fútil. Então nós vamos fazer no domingo de manhã uma análise da fé que nós encontramos no cristianismo contemporâneo. E isso na quarta-feira, da fé que nós encontramos no cristianismo contemporâneo. E no domingo de manhã nós vamos falar sobre a realidade desse tempo, que para mim é bastante explicada nesse texto que diz que não sejais mestres aos seus próprios olhos, e o mestre diz por quê. E porque, na minha concepção, nós nos tornamos uma geração de mestres, mas a seus próprios olhos. Nós temos uma geração de discípulos muito mal formada. Temos uma geração de discípulos principalmente mal formada na sua ser-humanidade. Não é na sua espiritualidade, porque a espiritualidade cristiânica hoje é quase toda epidérmica, sensitiva. A grande parte dos nossos líderes quer sentir num culto como esse. A gente gosta do movimento, do barulho, da sensação, porque a gente chama isso de poder de Deus. É o poder de Deus para fazer me arrepiar, gritar, pular. Tem quem ama isso tudo e eu também amo. Eu só não acho que isso acontece com forçação de barra. Eu acho que a espiritualidade do reino, ela mexe sobretudo com o meu caráter, com aquilo que eu sou na segunda-feira e não aqui no culto dominical. Então nós vamos falar sobre isso nos domingos pela manhã. Mas nessa manhã eu queria provocá-los. Eu vou explicar por quê. Eu deveria ter voltado de férias dia 10 do mês passado. Aí os irmãos me deram mais um mês. Em função das perdas de Andréia, aquela coisa toda, a solidariedade dos irmãos para comigo. E nosso ano eclesiástico termina só no dia último de março. Então minha agenda até março está pronta desde abril do ano passado. De modo que eu volto de férias hoje, devia ter voltado dia 10, portanto, 5 domingos atrás. Mas eu voltei hoje, acaba que domingo que vem eu já não estou aqui de novo, porque eu já tinha agenda no Piauí. Aí eu falei, minha igreja vai acabar me mandando embora. Não tem problema, não. Mas eu estou trabalhando, né? Aí no outro domingo já é o último, e no primeiro domingo de abril a gente começa as 2 séries. Uma no domingo de manhã, outra no domingo à tarde. Mas eu sou brasileiro e carioca como vocês e acompanhei os noticiários das calamidades que aconteceram no Brasil nesse início de ano, e foi um início catastrófico mesmo. E dentre tudo que nós vimos e testemunhamos, houve uma imagem que de alguma forma me marcou demais. Ela vai ser a minha gotinha de sabedoria da quarta-feira, mas eu queria mostrar para você essa imagem aí. É impressionante como essa imagem me tatuou. Assim. Vocês se lembram dessa imagem? Lembra? Alguém não sabe que imagem é essa? Não? Alguém aqui não sabe? Todos sabem, né? Foi nesse avião que o helicóptero do Boixá bateu. Não, o helicóptero bateu no caminhão. Eu falei diferente? O que eu falei? O caminhão bateu no helicóptero? Tá bom. O helicóptero bateu no caminhão. Resolvido? Pronto. É cansaço. Estou precisando descansar. Então, o helicóptero bateu no caminhão. Ali está o motorista preso nas ferragens. Essa mulher estava passando na garupa da moto do seu companheiro. Eles pararam, viu o homem agonizando, e ela não se conformou em vê-lo agonizando, e ela partiu para cima do caminhão. E eu vou arrancar essa porta e eu vou salvar a vida desse homem. Abaixo dela tem um sujeito filmando. A atividade da mulher. Essa mulher tem câncer e ela não se preocupou com ela. Depois disso, ela ganhou o tratamento dela, tal. Mas essa imagem me choca. Uma mulher tentando salvar a vida de um semelhante e abaixo dela um outro ser humano do sexo masculino filmando a cena.
Na minha concepção, digo eu, não, Senhor, nada representa melhor a geração que eu vivo hoje do que essa imagem. De gente que, na sua grande maioria, prefere um like do que aproveitar a oportunidade de salvar uma vida. Esse homem prefere filmar para ganhar like para si do que ter no currículo a salvação de uma vida. Eu prefiro, na minha concepção desses homens, um cafuné na minha imagem do que ter a minha história tatuada por significância. E esse homem, e também o que filma esse homem, representa o tempo que a gente vive hoje, esse tempo louco, desequilibrado que a gente vive hoje no caminho. Que está chato, está nojento ser hoje. Então essa imagem, ela virou emblemática. Quando eu vi essa imagem, eu fiquei chocado. Pode tirar, pode acender. Vocês terem noção por onde eu vou trafegar no púlpito esse ano. Vamos a Apocalipse capítulo 3. É um texto que vocês já me viram pregar algumas vezes, mas eu queria fazer uma provocação. A gente tem ceia hoje, então em meia horazinha a gente faz isso. Apocalipse capítulo 3 fala da igreja de Sardes. Você sabe que em Patmos, João recebeu revelação para escrever para 7 cartas. Uma delas é Sardes. E como eu já disse aqui, essa carta não seria importante se ela não fosse direcionada a uma igreja, a uma comunidade como essa aqui, a um coletivo de mentes e corações que em unidade vivia ou deveria viver e que declara Jesus como Senhor e como seu próprio cabeça. E o cabeça manda um recado para o corpo. E o cabeça, que é Cristo, manda um recado para o seu corpo, chamado igreja, e o recado é esse aí. Ao anjo da igreja escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não tem achado as tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Pois se não vigiares, virei como ladrão, não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes comigo e andarão vestidos de branco, porquanto são dignos. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então essa carta, ela é grave porque ele está dizendo: conheço as tuas obras, tem nome de que vives e estás morta. E você se lembra, não tem como esquecer dessa palavra. É o Senhor da igreja dizendo assim: olha, quem te examina de fora para dentro, diz que igreja fera. Essa igreja está bombando, essa igreja está arrebentando a boca do balão, essa igreja é uma bênção. A igreja é famosa, tens fama, tem nome de que vives. Quem te analisa de fora para dentro. Mas o Senhor da igreja, eu que te analiso de dentro para fora, te digo, você é um defunto disfarçado. Você é um hipócrita. A imagem que tu vendes nada tem a ver com a tua essência. Você vive essa desconexão existencial entre o que é e o que parece ser. O que tu dizes não tem a ver com o que tu és, e o que tu és não é revelado nas tuas palavras e nem nas tuas obras. O Senhor está dizendo, você é uma igreja despersonalizada. Qual a gravidade disso? Não te falta conteúdo para ser verdadeira. Por isso ele diz, lembra-te, portanto, do que tens recebido, ouvido, guarda-o e arrepende. Então você tem ouvido demais, você tem recebido demais, então guarda isso tudo que você recebe como conteúdo, arrepende-te. Por que você tem que fazer isso? Porque se você não se arrepender, eu virei como ladrão. E ele diz, essa palavra ladrão é a mesma de João 10:10, que diz que o ladrão não vem senão para quê? Diga para mim. Roubar, matar e destruir. Se não te arrependeres, Sardes, diante de tudo que você tem recebido, que você não tem aproveitado para te transformar em alguém útil, relevante e verdadeiro, virei como ladrão e não saberás a que horas sobre ti virei. Então ele está dizendo,
eu sou o Senhor da igreja, mas quando eu vier, eu não venho para a igreja, eu venho sobre a igreja. Ele não volta para a igreja, ele volta contra a igreja. E ele não volta como Senhor, ele volta como aquele que mata, rouba e destrói. Ele está dizendo, a luta da igreja hipócrita não é mais contra o diabo, é contra o seu Senhor. E quando eu preguei sobre isso aqui, eu falei, imaginemos que isso aqui sejamos eu e você. Ou eu, ou você, ou nós caímos na mão do diabo. Há esperança, porque maior é Deus, amém? Não, ele pode nos livrar. Mas se eu e você cairmos na mão de um Deus irado, quem pode nos livrar da mão de Deus? Então ele está dizendo, se você pretende brincar de religião, brinque com qualquer outra, menos com aquela que glorifica meu nome. É o que ele está dizendo. Bom, como nós estamos, enquanto cristianismo, sob cheque, sob júdice, hoje nós temos no Brasil uma realidade dicotômica aos que viraram críticos mortais da igreja, estão em todo canto, principalmente no campo dos egoístas narcísicos, que é o campo da web, onde todos são valentes, onde todos são mestres, onde todos sabem tudo, onde todos vendem ser muito mais do que o que são. Todos lá estão como críticos e apedrejadores da igreja de Jesus. Então nós temos, de um lado, os que criticam a igreja e, do outro lado, aqueles que são igreja criticada. Então, os que são críticos da igreja são os que da igreja saem e dizem que o culpado é sempre a igreja. Isso é uma realidade nacional e até mundial. Eles deixam a comunidade e apedrejam a comunidade da qual fizeram parte, dizendo que a comunidade não presta, como que se eles não tivessem participação na imprestabilidade dessa comunidade que eles agora apedrejam. Ou seja, isso não presta e por isso eu estou fora. E por que isso não presta? Eu não tenho nada a ver com isso. Portanto, você vê que o problema é no olhar. É gente que não se enxerga. Nasce o fenômeno dos desigrejados do Brasil, que dizem que estão desigrejados por causa daquilo que se transformou em igreja. Então tem os críticos da igreja e os que são igreja criticada. Bom, é a realidade que nós temos hoje no Brasil. Onde você se encaixa? Você é um crítico da igreja ou faz parte da igreja criticada? Onde é que você encaixa? A partir desse capítulo 3 de Apocalipse, eu queria provocá-los, cada um fazendo uma análise pessoal, subjetiva, introspectiva, respondesse essa indagação. Responda para si. Independente se você seja igreja criticada ou crítico da igreja. Responda para si. Tenta ser honesto uma vez na vida. Se todas as pessoas da sua igreja fossem crentes como você, que tipo de igreja seria a sua? Responda, para você. Esquece A, B. Puxa, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso, rapaz. Pastor, o senhor está falando aí? Eu estou pensando. Não pensa em ninguém, não. Esquece. Porque fulano não está aqui, amém, mano? Quem está aqui, diga eu. Então é contigo essa palavra, irmão. É contigo. Olhe para a tua vida de discípulo, se é que é discípulo, e responda para si. Seja você o crítico da igreja ou igreja criticada. Seja você o crítico da liderança ou a liderança criticada. Seja você o crítico do pastor ou o pastor criticado. Seja você quem for, responda para si, como quem olha para o espelho e conhece a vida. Não aquela que a gente vive aqui na coletividade, mas como você me tem ouvido pregar há 27 anos, aquele que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. Se todos os membros da sua igreja fossem crentes igualzinho a você, que tipo de igreja seria a sua? Se cada um de nós olhasse para a própria vida, tentando administrá-la de uma forma melhor, não fazemos isso porque estamos tentando mostrar aos outros como eles administram a vida deles errada. Se cada um de nós tomasse conta da sua própria vida e se pensasse e desejasse ser o melhor crente, talvez nós não teríamos tanta gente. Rapaz, deu vontade de falar, mas não dá. Eu ia falar
Nós não teremos tanta gente má na vida, ruim na vida, e não teríamos tanta gente que não consegue congregar. Porque nós vivemos uma realidade, como eu preguei aqui no final do ano passado, de uma geração que deixa a igreja e acha que evoluiu, perde a fé e acha que ficou inteligente. É uma loucura. Aí eu quero mostrar um gráficozinho para vocês. Vamos lá, mostra aí o gráficozinho, painel. É da Lifeway, que fala sobre a realidade dos jovens universitários, dos jovens cristãos que entram para a universidade hoje. Olha isso aí, ó. Dos jovens que hoje entram na universidade, 40% deles ao final do segundo período, primeiro ano, tem a mente secularizada. A mente secularizada, entenda como o oposto da mente evangelizada. Mente evangelizada, já preguei sobre isso aqui, é aquela mente que foi de tal forma influenciada pelo evangelho que ele vai passar a viver segundo os princípios do evangelho, que nem sempre são os princípios dos evangélicos. Hoje eu acho menos evangelho entre os evangélicos do que sobre outra gente. Quem tem entendimento, entenda. Vive sob os princípios do evangelho. A mente secularizada é o oposto. É aquela mente que se diz evangelizada, mas que é de tal forma e facilmente influenciada pelos princípios e valores deste século, que ele passa a viver agora segundo os princípios deste século. Ou seja, ele é desevangelizado. Ele tem a sua mente secularizada, ou seja, os princípios do evangelho onde ele foi criado, saem dele no final do primeiro ano, 4 jovens em cada 10. 10% deles abandonam a fé, viram ateus mesmo. Deus não existe. Deus é a história da carochinha. Deus é... Porque na academia, dizer que Deus não existe dá ibope. Soa intelectual, né? Mesmo que você não tenha lido um livro na tua vida. Mas eu não creio em Deus. 10%, 20% saem da igreja. Ou seja, não tem nada a ver se Deus existe ou não. Ele existe. Faço minhas orações, mas eu não vejo uma relevância na igreja local. 20%. Então, veja só, 30% só permanece da igreja. De cada 10 jovens, 7 abandonam o evangelho quando entram na universidade. 70%. Ou seja, que tipo de evangelho tem sido pregado nas nossas igrejas que não consegue preparar o jovem para viver no campo do antagonismo, no campo da adversidade, no campo do confronto e do diálogo? Bom, o fato é que de cada 10, 7 saem 70%, e o fenômeno dos desigrejados foi pela primeira vez mensurado, falamos sobre isso, no censo de 2010, o próximo ano que vem, e no censo de 2010 já apareciam os que não têm igreja como 10% da igreja brasileira. Éramos 42 milhões de evangélicos, 5 milhões de desigrejados. E só para lembrar você, muita gente não estava aqui quando eu preguei sobre isso, aconteceu pela primeira vez em 2010 um fenômeno no nosso país, porque pela primeira vez os sem igreja foram mensurados, apareceram enquanto número, como realidade na igreja evangélica. Como assim? Você se lembra disso? O recenseador entra na nossa casa e pergunte, seu nome, Felipe, seu nome, tal, seu nome, Beltrano, aí tem lá a família. No campo religioso, a pessoa pergunta assim, qual a sua religião? A pessoa diz, católica. Não tem segunda pergunta. Budista, não tem segunda pergunta. Hare Krishna, não tem segunda pergunta. Ateu, não tem segunda pergunta. Não tem segunda pergunta. Evangélico, tem a segunda pergunta. Qual denominação? De qual vertente? A única religião que tem uma segunda pergunta é a dos evangélicos, é a sua. Aí o cara diz assim, eu sou batista, igreja reformada. Sou assembleano, pentecostal. Sou da Universal do Reino de Deus, neopentecostal. O que aconteceu em 2010 pela primeira vez na história do Brasil? De que religião você é? Eu sou evangélico. Qual igreja? Eu não sou de igreja nenhuma. Como assim? Como evangélico sem igreja? 1, 2, 10 mil.
1 milhão. Os recenseadores não sabiam onde botar. Pode botar batista? Não. Pode botar neopentecostal? Não. Pode botar pentecostal? Não. Onde é que a gente bota essa gente? Voltaram e perguntaram aos seus superiores. Está aparecendo um número de gente que diz que é evangélica e não está sendo colocado em lugar nenhum. A gente bota onde? Eles botaram lá no censo do IBGE. Cristãos genéricos. Ou protestantes não praticantes. Não tem católico praticante e não praticante? Eles botaram protestantes não praticantes. Agora, pensa etimologicamente falando. O que um protestante teoricamente faz? Protesta. O que um protestante não praticante faz? O protestante que não protesta é protestante? É o quê? Eles botaram crentes genéricos. Estes já eram 10% em 2010. 2020, bota aí, ó, 30%, dando chute. Problema nenhum. Não tem nada a ver com isso e cada um dá conta da sua própria vida. Não tem nada a ver com isso. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Nesse carnaval, ontem, portanto, vejo uma imagem que me choca. Mas se você não olhar bem, passa batido, porque soa bem intencionado. Pastor, o senhor viu alguém da Betânia na Mocidade Independente? Eu não vi, mas que tinha. Crente hoje é uma desgraça, irmão. Assim, o cara... não tem nada a ver com isso também, não. Bota outra imagem aí. Olha essa imagem. Posto 12 do Recreio dos Bandeirantes. No carnaval está lá o crente evangelizando. Que coisa linda, né, gente? Olha essa imagem. Jesus te chama, certo ou errado? Certo. Morreu para oferecer perdão e vida nova, certo ou errado? Mas olha o restante da frase. Morreu para oferecer perdão e vida nova, não uma igreja. A ideia é de que eu estou falando de Jesus, mas na verdade eu estou lá botando contra a igreja. Jesus não veio fundar uma igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então estuda aí a igreja do primeiro século, você vai ver que a igreja local tem seu lugar desde sempre. O que muda hoje é a sua utilidade, a sua função, a sua metodologia, a sua instrumentalidade. O problema é que se tornou um fim em si mesma, quando ela tinha que ser um canal. O problema é que, para a igreja local, institucional hoje, ela precisa decidir se ela é destinatária da bênção ou o caminho da bênção. O problema é que a igreja virou destinatária. Mas a igreja é a ideia do cabeça da igreja. Então nós vemos hoje, não só a realidade dos que criticam a igreja porque não conseguiram viver em comunhão, mas agora há um labor contra ela. Julgando prestar um bom serviço a quem se quer evangelizar. Aí, a pergunta para a gente refletir, irmão, nessa manhã é: que tipo de igreja seria a sua? Se todos os crentes fossem crentes como você. Aí lá na frente a gente vai falar sobre mestres aos seus próprios olhos. Lá na frente, nós vamos falar sobre algumas realidades que a gente tem pescado nas nossas rasas análises, principalmente a partir de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, onde o Senhor diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ou seja, o que é são será insuportável. Portanto, a nossa opção será a doença mesmo. Agora, ninguém opta pela doença sem dizer que a doença são os saudáveis. Ninguém opta por aquilo que deseja, mas não consegue suportar, deixando aquilo sem que, para que a culpa não lhe esmague, dizer que a doença está lá. Agora, olha o restante desse texto. É sobre esse texto que a gente vai ficar o ano todo
a partir de 1º domingo de abril. Não suportarão a sã doutrina, mas olha só, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, não me importa mais o que é são e verdadeiro, eu quero prazer. Meu ouvido vicia no que não me contraria. Meu ouvido vicia no que me dá gozo. Não me diga a verdade se ela é contra mim, porque isso tira a minha capacidade de dar vazão a meu desejo sem culpa. Não me fale a verdade. Então, o são, o verdadeiro perde valor, nos entregamos ao desejo de ouvir coisas agradáveis, e esses que estão viciados em desejos, prazeres, coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão a fábulas. Escuta o que eu vou falar para você e aqui eu vou terminar. Nesse tempo aqui, que Paulo fala em Timóteo, o mestre não seria mais um produto do saber. Porque o que é o mestre? O mestre é aquele que ele está aqui cruzinho, ele vai passando pelo saber, ele vai trilhando no trilho do saber, no caminho do saber, e o saber e ele vão se fundindo, e ele sai daqui do outro lado do mestre. Então, o mestre é um produto do saber. E quando ele se torna mestre, ele agora é o que detém esse saber. Então, o mestre, ele é produto do saber e o detentor desse saber pelo qual ele passou e se tornou produto. Agora, o mestre do tempo presente não é mais produto do saber e nem detentor dele. O mestre seria produto do pervertido e hedonista coração humano, tendo desejo de ouvir coisas agradáveis. Ajuntarão para si mestre. Você vai ser meu mestre, porque você me fala coisas agradáveis. Ou seja, você virou mestre porque o meu coração hedonista te fez mestre. Portanto, esse mestre, que é produto do coração hedonista, viciado em desejo, não é detentor de saber, pelo contrário, ele é um produto utilizável pelo dono desse coração. Deu para entender, não? Esses que são mestres, produto do coração hedonista, são os que são mestres aos seus próprios olhos. Nós vivemos num tempo de mestres aos seus próprios olhos. E há um monte, milhares de pessoas seguindo mestres aos seus próprios olhos. Gente que não consegue administrar a própria vida, que não consegue ser senhor de si mesmo. É mestre de Facebook, de Instagram, é discursivo, é verborrágico, que acusa o pecado alheio e do Estado, mas não vê o pecado subjetivo e pessoal, porque ele não existe mais. Então, minha igreja, nós estamos entrando no tempo da nossa humanidade e todos nós estamos caminhando nesse tempo perplexos com o que os nossos olhos veem. Impressionante o que a gente ouve no caminho. Rodando o Brasil em todo canto, e lidando com líderes de todo jeito, e gente tanto da academia quanto da espiritualidade, da religião, gente perplexa, gente que viciou nisso aqui, não consegue sair mais, gente que viciou nisso aqui, não consegue ver a doença que lhe acometeu, um negócio, essa dicotomia existencial, a vida real e a vida virtual se confunde, a gente não sabe mais o que a gente é. Vivemos uma insanidade coletiva. Qual é o papel da igreja nisso, irmão? Seja igreja como pessoa física ou como coletividade. É que nós continuemos no trilho da palavra, irmão, porque quem sai disso aqui achando que evoluiu, quem sai disso aqui achando que inteligente ficou, está vivendo auto-engano, porque está escrito, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Ele está dizendo, vocês, na palavra, observarão
Céus mudando, terra mudando, cultura, valores, princípios, vocês são parte de um tempo mutável e mutante. Tudo muda. Aquele que faz a minha palavra, anda na minha palavra, permanece para sempre. Esse é um tempo que nós vamos ter que decidir que tipo de gente a gente é, que tipo de discípulo a gente é, que tipo de crente a gente é, porque não tem jeito. Nós já estamos no tempo que o mundo está engolindo o cristão contemporâneo e o cristão está sendo engolido com um discurso bonitinho, mas sem vida praticada e sem qualidade de vida subjetiva interior. O que a gente vê é depressão, o que a gente vê é desistência, o que a gente vê é verborragia, espiritualidades coletivas de ajuntamento e geográficas e cronológicas impressionantes, mas que quando acaba não deixa marca no dia a dia. Gente que não consegue ver do seu interior fluindo rios de água viva e nem consegue experimentar, mesmo que seja no meio da calamidade, a paz de Deus que excede todo entendimento. Essa paz não é utopia. Essa é a paz que você tem no meio do furacão. E nós vivemos no meio do furacão hoje. Então, a minha igreja amada, nos próximos domingos, a partir do último e 1º de abril, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Domingo de manhã, mestres aos seus próprios olhos. E vamos falar que mestres são esses, e que terão de dar conta a Deus, porque não consegue dirigir a própria vida, está querendo ser Senhor sobre a vida de gente que também está perdida. E eu vejo tantos jovens de nossa igreja com tanta competência, com tão boa intenção, com tanto paixão, mas no seu ativismo se perdeu, na defesa da sua ideologia se deformaram e não consegue ver recompensa do pertinente trabalho que desenvolve na sociedade. Continuam não entendendo porque, fazendo tanto, a graça de Deus não se manifesta, trazendo pelo menos saúde. Então, nossa igreja é uma igreja absurdamente eclética, saudável, gente envolvida com projetos de juventude, de idosos, lindo, mas perdidaços. Perdidaços. Quando tem facilidade de estar na palavra, mas que escolheram ser mestres aos seus próprios olhos. Uma vez me perguntaram, pastor, qual a sua maior carência na vida hoje? Eu tenho algumas. Mas são minhas, né? A maior dela é de mestre. Eu peço a Deus todos os dias minhas orações, Deus me dá mestre. Me dá alguém que esteja sobre mim, me dá um chefe. Queria ter alguém a quem me reportar. Não ter que dar a última palavra sempre, de ter que ser a última resposta, de ter que saber das angústias humanas, porque vocês não têm noção do que a gente ouve todo dia, o tempo inteiro. Não tenho tempo para a rede porque eu estou vivendo a minha vida real, né? Não dá tempo para ficar discutindo se o vídeo do presidente é pornográfico ou não. Não dá. Se é, se não é, não muda nada, é só egos. Enquanto isso, tem gente que foi estuprada pelo que curte aquele vídeo pornográfico. Eu prefiro tratar dessa gente estuprada. A vida real tem muito trabalho para quem tem tempo para ela. E os que não estão conseguindo viver vida real é porque não tem tempo para ela. Está relegando para um segundo plano. Então, para vocês que são ovelhas do Neil há tanto tempo, saibam, não me venha com discurso. O pastor precisa se posicionar. Me posiciono todo dia. Mas cada um que diz que precisa se posicionar, quer que eu me posicione segundo a tua ideologia. Eu sou do caminho do meio, não tem jeito. E nós vivemos um tempo maldito, que a gente não pode crer nem na bendita da imprensa. Porque de um lado tem uma imprensa que por exemplo, afaga o governo. A outra só dá paulada no governo. A que afaga não vê defeito nenhum. A que dá paulada não vê virtude nenhuma. Aí você vai ler, essa aqui diz uma coisa, essa aqui diz outra. Então tu não pode mais acreditar em ninguém. Então cresça e tire o seu próprio discernimento. Faça a sua própria leitura. Não ouça nem esse, nem esse. Caminha no caminho do meio.
Porque tem gente sendo levada para lá, gente sendo levada para cá. Um é tese, outro é antítese, sem possibilidade de síntese, porque não dialogam. Então, minha igreja, fica na palavra. Guarda isso. Porque senão você está falando, Jesus te chama, mas o que você está fazendo é uma propaganda sobre aquilo que Jesus edificou na rocha, que é a igreja. Ao invés de estender a bandeira do Cristo, você estende uma bandeira ideológica. Você, ao invés de ser discípulo, é consumidor. Então, a gente vai conversar juntos, nos domingos matinais, sobre mestres aos seus próprios olhos. E na quarta-feira, a gente vai falar sobre a fé inútil, que é aquela fé que nós já pregamos aqui outrora numa outra vertente, que diz que a gente tem que acrescentar à nossa fé virtude, uma fé que é de Deus, ou seja, de origem divina, mas que precisa ser suplementada com atitudes e posturas humanas. Porque se ela tem só origem divina, mas não é suplementada com questões humanas, essa fé é fútil, é inútil. Então nós vamos falar dessa fé que, quando de fato é vivida, ela encontra materialidade no dia a dia. Ela não é só sensitiva, epidérmica, grita, pula, vamos entrar no poder de Deus. Lindo. Mas que amanhã não te tira da fofoca, da hipocrisia, da pornografia, que te faz se enxergar. Não te faz um marido que bate na mulher e se vê como um bom crente. Não é possível que a pessoa não se enxergue. Então, irmãos, o que o texto diz em Sardes é: brinque de qualquer coisa, mas não brinque com o evangelho. Brinque de qualquer coisa, mas não brinque com a fé no Cristo de Deus. Brinque com qualquer coisa, mas não brinque de ser de Jesus. Porque ele está dizendo, se você não se arrepender de ser essa hipocrisia, eu não virei para ti, eu virei sobre ti. E eu virei como um ladrão, aquele que mata, rouba e destrói. Bom, viver nesse mundo, aliado de Deus, já está difícil. Agora, viver nesse mundo, tendo Deus como adversário, então entrar nessa Copa do Mundo existencial com Jesus com a camisa 10 amarela. Já está difícil. Agora, tu entrar no campo do mundo, ele está com a camisa 10 da Argentina, acabou, a gente vai perder de goleada. Então, que cada um de nós se autoanalise, tenta vencer a tentação de se meter na vida alheia e tenta responder para si que tipo de igreja seria a sua se todos os crentes da sua igreja fossem igual a você. É o que o Cristo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É o que a gente vai fazer agora na celebração da nossa comunhão e na ceia do Senhor. Amém, amados? Vamos aplaudir a Ele, que Ele tenha misericórdia de nós. Pastores, sentem comigo aqui, por gentileza. A ceia, amados, todos nós sabemos, mas vamos dar um bisuzinho. Aconteceu naquele dia em que Jesus foi traído, você se lembra bem disso? Judas estava sentado à mesa entre os 12. Jesus parte o pão, e é um ato simbólico, hoje arquetípico. E ele diz: isso é meu corpo que é partido por vós.
Ele fala do que ia acontecer mais adiante, o seu sacrifício vicário, o seu sangue derramado, que não foi um ato sociológico ou só histórico, mas foi transcendental, espiritual. Cumprimento de profecia de todas as Escrituras, que diz que ele viria para expiar o pecado do homem, aquela coisa toda que a gente sabe bem. Ele pega o vinho, esse é meu sangue, que é partido por vós. Tudo simbólico. Ele fala do sangue que ia ser derramado e tudo mais. Ele parte o pão na noite em que foi traída. Isso é explícito no texto. Na noite que foi traído. Jesus, conhecedor da história e dos tempos, diz assim, caramba, eu estou partindo pão com quem deveria ser meus melhores amigos, mas eu sei que um deles vai me trair daqui a pouquinho, eu sei pelo que eu vou passar, eu sei a dor que vou sentir. Ele está diante de uma desgraça, mas ele não abre mão de viver o presente da melhor maneira. Eu sei que o Judas vai me trair ali, mas hoje ainda dá para partir o pão com ele, eu vou partir. Ou seja, ele não permite que o seu futuro estrague o seu presente. Ele não permite que o seu amanhã estrague o seu hoje, que o seu depois estrague o seu agora. Tudo que ele tem é agora, e o agora que ele tem, ele vive, porque é possível, comunhão. Então ele está dizendo, se você tem possibilidade de viver comunhão, não escolha guerra, não escolha litígio. No que depender de vós, tem de paz? Com todos os homens. Alguns não depende da gente, depende dele, ele que não quer. Mas se depende de nós, que a gente tenha paz com todos os homens. Então Jesus disse, se você tem poder sobre o teu agora, use-o para uma coisa edificante. E como você já me viu pregar aqui, o feliz nada mais é do que aquele que consegue ajuntar ao final do dia o maior número de agoras muito bem vividos. Quantos agoras foram utilizados para a comunhão, para a solidariedade, para a bondade, para a edificação, para a leitura? Quando você chega no final do dia, você olha para trás, quantos agoras foram possíveis. E porque possível, foram muito bem administrados, então você dorme bem. Quem é o que não consegue viver essa paz? É porque ele tem consciente ou inconscientemente a sensação, a certeza de que a sua vida não foi aproveitada de forma útil. Ao invés de ser útil, foi fútil. É a futilidade e graça entre nós. Nesse mesmo dia, depois de dar uma aula de autogestão, porque é o que Jesus está fazendo aqui, ele diz aos seus, agora por boca de Paulo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ele dá uma aula de autogestão e depois joga para cada um de nós. E você, como é que você tem administrado a sua vida? Jesus está dizendo, e você, o que tem feito com os seus agoras? Pegue os agoras de cada dia e veja quantos deles são úteis e quantos deles são fúteis. Pegue o seu dia e responda para si quanto do que sai da sua boca é útil, quanto do que sai da sua boca é fútil. Quanto do que sai daí edifica, quanto do que sai daí machuca. É evangelho. Né? E ele continua dizendo, porque quem come e bebe para sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Ele está dizendo, cara, se você, mais uma vez, faz desse momento transcendental apenas um momento gastronômico, se esse momento gastronômico não produz reflexão a partir do sangue e do pão, você está caminhando para a morte. Então, nessa manhã, irmãos, eu queria que, sinceramente, você, ao pegar esse pão e esse vinho, você olhasse para a sua própria vida. Esquece o mundo. Que tipo de
de discípulo você tem sido? Lembra que esse sangue foi derramado por você. Ele morreu a sua morte para que você vivesse a vida dele, para que você fizesse valer a pena o sacrifício dele na cruz do Calvário. Então, nesse tempo onde todo mundo se mete na vida de todo mundo, ou quase todo mundo, olhe para a sua própria vida e responda que tipo de igreja seria a tua se todos os crentes fossem crentes como você. Um tempo de autoanálise, de exame de si mesmo, para que a gente não corra o risco de ser mestre aos nossos próprios olhos, na verdade produto de um coração hedonista, e não produto do saber e nem detentor dele. Eu tenho pedido a Deus, me abençoa com o teu saber, me abençoa com a capacidade de reflexão. Gosto de sentir, e sentir é vida, somos razão e emoção, mais emoção do que razão, mas me permita deixar esse cérebro em estado de inércia, não. Que nessa manhã a gente possa tomar o pão e o cálice de Deus. Em 2019, eu quero me tornar um discípulo no qual tu tenhas prazer. Quero me tornar um filho no qual tu possas dizer, em ti está todo o meu prazer. Mas não interessa os outros, quem quer que seja, pensa na tua própria vida. Você vai ver que quando você pensar na sua, aí você vai ver que você vai poder abençoar muito mais gente. É como quem, você já andou de avião, sabe disso, né? Em caso de despressurização, máscaras cairão sobre você. Aí a menina pega aquela máscara e bota aqui. Se você estiver do lado de alguém, primeiro coloque em você, depois nele. Porque você pode tentar salvar alguém e se perder. Então salve-se, porque você vai poder salvar um monte de gente. Então, se você cuida da sua vida, você vai ver que Deus vai poder te usar muito mais. Que Ele encontre em nós bons discípulos. Amém, amados? Vamos louvar. Enquanto louvamos, distribuímos. Nossos corações, o fogo em nome do teu Filho, Jesus, e declaramos com os céus, és nosso Rei. Te amamos, Deus, te adoramos.
Deus, acende em nós. Acende em nossos corações um fogo em nome do teu Filho Jesus, e declaramos sobre os céus: és nosso Rei. Te amamos, te adoramos, és nosso somente és bom. Desce Jesus, desce Jesus, a carregar essa vida me salvar. Acende em nossos corações um fogo em nome do teu Filho Jesus, e declaramos com os céus: és nosso Rei. Te amamos, te adoramos, és nosso Rei. Somente és, pois deste o teu Filho amado Jesus, Jesus.
Aleluia. Aleluia. Algum irmão deixou de ser servido do pão, do vinho? Todos receberam? Alguém mais? Paulo quem diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão. É impressionante como na noite em que foi traído tomou o pão. Ele não abriu mão de viver o agora, mesmo no dia da traição. Meu irmão, não abra mão do que você tem por causa daquilo que te tiraram. Não abra mão do que você tem por medo de perder amanhã. Se esse dia é mau, olha para ele, tem alguma coisa boa que vale a pena aproveitar dele. Não abra mão. Os dias são maus mesmo, mas em todo dia mau tem graça de Deus. Todo dia mau tem graça de Deus. Ele quem diz, basta cada dia seu mal. Já preguei sobre isso. Todo dia carrega mal em si, mas todo dia carrega a graça de Deus. A gente precisa escolher para quem a gente vai olhar. Tomou o pão. E havendo dado graças, deu graça, gratidão. Partiu e disse, tomai e comei, isso é meu corpo que é por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Então, toda vez que a gente come e bebe, nós estamos dizendo, Pai, nós estamos renovando o nosso pacto contigo nessa manhã. Então, se você é daqueles discípulos que a partir da provocação dessa manhã entende que pode melhorar, que quer ser um filho que dê prazer ao Pai, que quer examinar a si mesmo, que não quer ser mestre aos seus próprios olhos, mas que quer fazer valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, coma o pão, beba o vinho, com gratidão e alegria de alma. Agora abra sua boca, uma frase de louvor ao Senhor. Deixa ele ouvir a sua voz. Uma palavra, uma frase que saia da tua alma pro coração do Pai. Pai, nós queremos glorificar o Teu nome por essa manhã, na qual Tu nos provocas a olharmos para o espelho da palavra. Que tipo de igreja seria a minha se todos os crentes fossem como eu? Eu te pediria misericórdia, Deus. Sabemos que podemos melhorar, sabemos que se nós nos voltássemos um pouco mais para nós, tomássemos conta um pouco mais da nossa conduta, nós melhoraríamos. Então, Deus, nós queremos como igreja nessa manhã dizer-te, faz-nos melhores. Ou seja, sara a nossa visão,
Ajuda-nos a olhar para o lugar certo. Ajuda-nos a olhar com um olhar certo. Porque a tua palavra diz, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo, toda a nossa vida terá luz. Vivemos num mundo trevoso, egoísta, individualista, narcisista. Nós queremos, ó Deus, viver, ó Deus, segundo os princípios do reino. Não a secularização, mas a evangelização. Queremos, ó Deus, louvar ao Senhor da igreja e servir a igreja do Senhor. Nós queremos, ó Deus, ser filhos nos quais tu tenhas prazer. Nós queremos ser filhos que sabemos, somos incapazes de viver perfeição, mas sabemos, somos capazes de viver evolução. Por isso que tu queres, não é perfeição, é impossível a nós. Tu queres evolução, ajuda-nos a evoluir, ajuda-nos a melhorar, ajuda-nos a ascender, ajuda-nos, ó Deus, a sermos não o destinatário da bênção, mas o canal dela, o caminho dela. Sejamos um caminho que tu usas para chegar a alguém. Faz da nossa vida útil, não fútil. Faz da nossa vida plena para a glória do teu nome. Muito obrigado, ó Deus, pelo que tu tens nos dado aqui nessa comunidade, pelo que tu tens feito em nós, conosco e através de nós. Que 2019 seja um ano marcante para a história da nossa igreja. Queremos ser uma igreja que não vive para si. Queremos uma igreja com projetos não para si, mas para a cidade, para o bairro, para a comunidade. Nós queremos ser um caminho que tu usas para chegar onde quer que tu queiras, ó Deus, no nome de Jesus. Usa cada um de nós. Que na análise que cada um de nós faz de si, saia uma análise sincera, a fim de que descobramos o que somos em ti, consumidores ou discípulos. E se houver discípulos em nós, seja mestre para nós. Abençoe-nos com mestres e nos livra da desgraça de sermos mestres aos nossos próprios olhos, produtos de hedonistas, corações doentes. Fica conosco, esteja conosco logo mais às 18 horas, que a tua palavra, que tanto nos impactará logo mais, possa produzir o fruto necessário para quem tu a envias. Recebe honra, glória, louvor, gratidão e celebração por Jesus nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Melhor aplauso a Ele, melhor aplauso a Ele. Vamos ficar em pé. Dá um abraço no irmão que está do seu lado. Desejo uma boa tarde. Almoço missionário. Almoça com a gente hoje. Olha, foi achado um óculos, me parece feminino. Se você perdeu um óculos, está aqui comigo, tá bom? Deus abençoe você, até logo mais 18 horas, permitindo, Pai. Vamos sair louvando. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar
real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, bem-vindo aqui. Vem inundar esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, bem-vindo aqui. Inundar esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos
tua glória. Senhor, vamos provar quão real é sua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória, Senhor. Senhor, meu Senhor. Vem nos inundar, Senhor. Vem Deus sobre nós. Vem nos inundar. Vem Deus sobre nós. Vem Deus sobre nós. Inunda os nossos corações, Senhor. Inunda as nossas vidas com a tua presença, Deus. Oh, muda os nossos corações, Senhor. Oh, Senhor, tu é digno, tu é lindo, tu é maravilhoso.